E nós hoje vamos falar do sola scriptura. Essa expressão sola scriptura é uma expressão do latim, que era a língua mais popular naquela época para discussões teológicas. Se você for traduzir, é só escritura, tá bom? Então, só escritura, essa que é a ideia de sola scriptura. E nós vamos fazer um pouco diferente do que normalmente eu faço, que normalmente eu prego num texto só da escritura, mas para esta série eu vou tratar mais dentro de um tema. E vou me amparar num texto da Escritura, vou amparar nesta noite em 2 textos, mas nós não vamos fazer uma grande exposição do texto. Nós vamos tratar do tema que o texto apresenta para nós, dentro dessa perspectiva de relembrar estes 5 solas da Reforma. E eu quero convidá-lo a abrir em Gálatas. Gálatas foi uma carta muito importante para o entendimento que Martim Lutero desenvolveu da justificação pela fé. Gálatas, Romanos, Salmos, foram livros importantíssimos na formação de Martim Lutero, nesta compreensão. Gálatas capítulo 1. Olha aí comigo do verso 6 até o verso 9. Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Vamos todos, verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito. Vamos juntos? Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. 31 de outubro é a data que é comemorado a Reforma Protestante, porque em 1517, Martim Lutero, no dia 31 de outubro, ele fixa as chamadas 95 teses na porta da abadia de Wittenberg, que é hoje a Alemanha, aquela região, e essas 95 teses não eram ainda o pensamento todo que se desenvolveu da reforma, era algo bem mais pontual, envolvendo as indulgências, e depois isso vai ganhar ainda mais corpo, mas foi um ponto que irradiou esse confronto com a igreja da época. Até 1517, basicamente, nós tínhamos uma só igreja. Naturalmente que vários grupos dentro da igreja, isso sempre aconteceu, mas a cristandade como um todo, no aspecto desse lado do ocidente, havia uma só igreja. E Lutero era um padre, um monge. E Lutero era alguém que vivia em dramas pessoais, porque ele percebia um Deus como muito justo, e ele como um pecador, ele não conseguia perceber como que ele poderia se livrar da justiça de Deus. E ele vai ser impactado com a doutrina da justificação pela fé, que nós iremos ver posteriormente, e é o artigo central sobre o qual a igreja se estrutura ou a igreja cai. Mas o que é que vai dar fundamento para Lutero revisitar ao longo de toda a história da igreja e perceber que não era algo novo que ele estava vendo, mas algo que diversas pessoas tinham visto também no decorrer da história? É a Escritura. É a partir da Escritura, a partir do estudo da Escritura, e Lutero foi alguém que foi fazer um doutorado em teologia, e aí ele foi ler as Escrituras na língua original, porque não tinha acesso à Escritura. A Escritura tinha sido retirada da vida do povo. E todas as vezes que a palavra de Deus é retirada do povo, corrupção surge. Desde o período bíblico ao momento da história em que o livro da lei do Senhor foi perdido. E sabe que nível que chegou naquela época? Lá no período do Antigo Testamento, chegou ao ponto de terem povo de Israel oferecendo sacrifício aos outros deuses,
oferecendo inclusive os seus próprios filhos como sacrifício. Isso porque o livro da lei foi perdido. Eles colocaram dentro do templo imagens de outros deuses. E sempre que o livro da lei, sempre que a escritura é retirada do povo, ou o povo se afasta dela, coisas terríveis acontecem. E assim tinha acontecido no mundo e na igreja da época. As pessoas não tinham a escritura na língua nativa deles. E Lutero foi estudar a escritura na língua original e começou a perceber que as coisas não estavam muito batendo entre aquilo que acontecia na instituição com aquilo que acontecia na escritura. E Lutero então vai propor uma reforma na igreja. Lutero não queria dividir a igreja, Lutero não queria criar uma nova igreja, Lutero queria que a igreja se voltasse para a Sagrada Escritura. E rapidamente Lutero percebe que, na verdade, ele vai se deparar com algumas crenças básicas que vai impedir isso de acontecer. Que é a crença da tradição e a crença da experiência. Lutero enfrenta duramente esses dois polos que nós ainda hoje precisamos enfrentar. Muitas vezes a tradição toma lugar das Escrituras. E não há nada de errado com uma boa tradição. Tradição é algo saudável. Desde que constantemente você pegue a tradição que você tem e joga a Escritura nela, para que a Escritura possa ler e dizer isso está correto, isso não está. Aquilo que não está correto, a gente não tem que seguir. Não é porque sempre foi feito assim. E Lutero então se depara com isto. Lutero faz uma volta à Escritura ao ponto de a reforma, que começa no dia 31 de outubro, se espalha de forma tão forte e muda o mundo da época. Até hoje, sociólogos, pessoas que nem estão compromissados com fé, alguns até mesmo ateus, eles simplesmente analisando a história, analisando a sociologia, eles dizem, olha, teve um evento que mudou o mundo, a reforma protestante. O que eles não percebem é a motivação por detrás destes que mudaram o mundo. Tem um autor que escreveu um livro, por que a reforma ainda é necessária? Um autor contemporâneo, e ele diz que os reformadores não saíram querendo mudar o mundo. Eles saíram querendo voltar para as Escrituras. E voltando para a Escritura, eles mudaram o mundo. E de fato, o próprio Lutero teve um momento que ele pôde descrever aquilo que aconteceu. Perguntaram para ele, Lutero, o que você fez? Que você fez com que ruísse a grande instituição da época e fez com que algo mudasse a economia, política e diversos fatores. Lutero respondeu assim, preste atenção. Simplesmente ensinava, pregava e citava por escrito a palavra de Deus. Fora disso, eu nada fazia. Enquanto eu descansava, a palavra enfraquecia tão grandemente o papado, que nunca um príncipe nem um imperador infligia tantos danos sobre ele. Eu nada fazia. A palavra realizou tudo. Então, se você perguntasse para Lutero, qual foi a causa do sucesso da reforma? Foi a coragem sua? Foi a sua capacidade? Ele diria, não, foi a Escritura. Foi eu pregar a Escritura. E a Escritura faz as coisas acontecer. Desde o período bíblico é assim. Quando o livro foi redescoberto na época de Josias, uma reforma aconteceu. Na época de Neemias, quando a lei foi lida, o povo se quebrantou. E ainda hoje, quando eu e você nos voltarmos para a seriedade da Escritura na nossa vida, coisas extraordinárias acontecem. Não de forma mística, de forma de que a Escritura abala qualquer visão que as pessoas têm do mundo. E ela traz a visão de Deus sobre a realidade. E nós vamos então olhar para esse sola Escritura, para perceber como que isso é importantíssimo para que nós venhamos a desfrutar das mesmas experiências que Lutero desfrutou.
E meu ponto hoje é basicamente mostrar o sola Escritura através da autoridade da Escritura e através da suficiência da Escritura. Eu teria muitas coisas para falar sobre a Escritura, mas eu quero chamar a atenção para esses dois pontos. E o primeiro deles é a autoridade que a Escritura tem que ocupar. Esse foi um ponto fundamental. Por que até hoje há essa divisão entre protestantes e católicos romanos, por exemplo? E uma divisão que é irreconciliável, teologicamente falando, por causa de fonte de autoridade. Quando você conversa com alguém, rapidamente você precisa perceber qual é a fonte de autoridade que aquela pessoa tem. Porque todos nós baseamos em algo para nós falarmos sobre alguma coisa. Seja o último post que você leu no Instagram, seja um grande cientista, seja uma ideologia de um filósofo, seja uma visão religiosa de algo. Sempre uma autoridade está por detrás daquilo que nós pensamos. Naturalmente que é lícito você utilizar de autoridades das áreas específicas, nada de errado com isso. Desde que você sempre lembre que a última autoridade sobre todos os assuntos é a Escritura. Lutero, no campo em que ele estava inserido, ele se deparou com a autoridade da igreja. E eles começaram a acusar Lutero de ir contra a igreja. E Lutero vai fundamentar tudo a partir da Escritura. E vai se prezar pela Escritura. Lutero está bebendo de Paulo. Olha Paulo ensinando isso aqui em Gálatas. Olha Gálatas. Olha a fonte de autoridade que Paulo utiliza aqui em Gálatas. Paulo reconhece no verso 6 e se admira de que os crentes da Galácia estavam apartando do verdadeiro evangelho e buscando outras coisas. E Paulo está dizendo, isso que você está buscando é um outro evangelho. Não é o verdadeiro. Olha o verso 8. Vamos ler? Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Olha o que Lutero está fazendo. Lutero está dizendo para a igreja dos Gálatas, de que eles tinham uma autoridade, uma fonte de autoridade tão sólida, que mesmo que o próprio Paulo, se passasse 5 anos depois, 2 anos depois, Paulo chegasse naquele lugar e dissesse assim, olha, sabe de uma coisa, eu estive pensando melhor, e Jesus Cristo não é suficiente para a nossa salvação, a gente precisa voltar para as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Aí Paulo está dizendo, vocês desconsideram, mesmo que nós, isso é convicção absoluta de que a Escritura é a autoridade maior, até sobre aqueles que pregam a Escritura. E nós estamos falando de alguém que era apóstolo, de alguém inclusive inspirado por Deus. E a autoridade da Escritura, portanto, não é a autoridade que a igreja dá sobre ela, mas a própria Escritura tem autoridade por si só. O que é que tornava essas palavras que Paulo pregou autoritativas para a vida da igreja? É mais do que o próprio Paulo. É o próprio conteúdo daquilo que é pregado. Só a Escritura lida com esse ponto da história. A autoridade que a Bíblia tem. Quem tem autoridade final para dizer sobre algo? É a igreja? É a tradição? Paulo disse, é o Evangelho. São os apóstolos que vão repassando? Não, é a mensagem que os apóstolos anunciam. O ponto era tão forte que em 1519, Lutero foi convocado para um debate com um homem chamado Johann Eck.
E Johann Eck percebeu que aquilo que que Lutero estava ensinando, alguém na história já tinha ensinado isso. E tinha sido John Hus. E John Hus foi queimado. John Hus foi condenado no passado por ser considerado um herege. E John Eck, de forma habilidosa para debate, ele não quis debater a tese que Lutero apresentou. Ele disse, sabe de uma coisa? Isso que Lutero está dizendo, alguém já disse isso e a igreja já condenou isso. A igreja já tinha condenado John Hus. E Lutero, no primeiro momento, não conhecia o pensamento de John Hus. E ele diz, não é de John Hus isso. E ele passa a tarde, nos intervalos daquele debate, tentando pesquisar mais. E ele descobre que sim, o que ele estava ensinando era o mesmo que John Hus tinha ensinado, sobre o poder da Escritura. E Lutero volta para aquele debate, e Lutero diz para eles, olha, eu não tinha bebido de John Hus, mas nesse ponto nós somos sim parecidos. E aí John Eck então começa a dizer, então você está condenado, porque você simplesmente está indo contra o que a igreja disse. Ou você se considera mais sábio do que a tradição da história. E aí Lutero responde da seguinte forma. Respondo que certa vez Deus falou por meio da boca de um asno. Direi diretamente o que penso. Sou teólogo, cristão, e sinto-me obrigado a não somente afirmar, como também a defender a verdade com meu sangue e minha morte. Creio que livremente, e não serei escravo da autoridade de ninguém, seja um concílio, ou uma universidade, ou um papa. O que Lutero estava gritando é o slogan de sola scriptura. Ele está dizendo, nós aceitamos a tradição, mas ela não tem a última palavra. Concílios podem errar, mas a palavra de Deus nunca erra. A reforma vai se desenvolvendo, em 1521, ele é convocado pelo imperador da época, Carlos V, para uma dieta chamada Dieta de Worms. E lá é apresentado a Lutero as crenças dele e é dito para ele, renegue isso e você vai viver. Abandone o que você disse. E Lutero vai dizer com as seguintes palavras, é impossível retratar-me, a não ser que me provem que estou laborando em erro, pelo testemunho das Escrituras, ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões dos concílios e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contradito uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus, e não é seguro nem honesto agir contra a própria consciência. Assim Deus me ajude. E Lutero sai daquele lugar, é protegido por um governante da época, levado para um castelo, ele compõe um hino que nós cantamos, Castelo Forte, é o nosso Deus. O que é que estava por detrás desse embate todo? Quem é que tem poder para dar a última palavra sobre as coisas? Será que é a tradição? Ou será que é a Escritura? Paulo diz em Gálatas, ainda que nós ensinemos um outro evangelho, vocês têm total autoridade para negar o que eu estou dizendo. Fique com o evangelho que foi pregado. Se Paulo disse isso, eu e você precisamos também ter a mesma coragem. Seja que nós tenhamos sido criados dentro de uma tradição de uma família, e aí nós não queremos romper alguns tipos de laços. Seja se a gente tenha sido criado dentro de uma religião que a gente sempre professou dessa forma. Se aquilo que está sendo ensinado não é a Escritura, você precisa dizer como Paulo, fico com a Escritura. Fico com o Evangelho de Cristo. Porque este Evangelho é poderoso para salvar. Infelizmente, a igreja da época não quis reformar. Ela reafirmou as suas crenças. Fez um concílio chamado Concílio de Trento, que se reuniu durante um período, e em 1546 sai uma decisão que diz assim, e essa decisão é um documento da igreja da época, a igreja romana, está em vigor ainda hoje, reafirmada nos demais concílios. Diz assim,
todas as verdades salvadoras e regras de conduta estão contidas nos livros escritos e nas tradições não escritas. Percebe por que foi necessário uma reforma? Porque de um lado a afirmação de que tudo que é necessário para a vida está nos livros escritos, está na tradição que não foi escrita. Daí você tem inúmeras heresias que não acham amparo nas escrituras, mas tem amparo na tradição. Talvez você diz, pastor, que bom que eu não estou dentro de uma denominação assim, eu estou dentro de uma igreja que preza pela Escritura, ao ponto de fazer na reforma, em outubro, um sermão só sobre sola Escritura. Mas e na sua vida individual? Na sua forma de você educar seus filhos? Na sua forma de você enxergar a realidade? Quem dá a última palavra? É a Escritura ou é a tradição? Não talvez a tradição de uma instituição formal, mas a instituição até mesmo familiar. E lembra, não é que nós somos contra a tradição. A reforma não abandonou a tradição. A reforma abraçou tradições sadias. A grande questão é, a minha tradição pode ser explicada pela Escritura? Se não pode, eu não posso assim apegar-se a ela como norma de vida. É desafiador, mas todos nós precisamos colocar as nossas crenças, se nós estamos no Evangelho, ou se nós temos ido além do Evangelho. Isso foi tão sério, que certa feita aconteceu um episódio, chamado episódio das salsichas. Já não era mais Lutero, isso tinha se espalhado, já estava lá na Suíça, em um homem chamado Zwinglio. Ele se deparou com a seguinte situação. Era a época da quaresma. E na quaresma, você sabe, não pode comer determinados tipos de alimento. 12 amigos resolveram fazer a festa da salsicha. Reuniram e comeram salsicha. Pronto, naquela época havia a interferência do poder civil. Eles estavam em processo de reformas. O conselho resolveu multar, então, o cidadão que havia promovido a festa da salsicha. Afinal de contas, comer salsicha nos dias da quaresma, onde já se viu isso? Vai escandalizar. 7 dias depois, sai um panfleto de Zwinglio sobre comer salsicha não é pecado. Você diz, poxa, para que vai brigar, né, por salsicha? Não é que Zwinglio era amante de salsicha. Não é igual o pastor de vocês que gosta de Coca-Cola e compra briga. Não, mais ou menos, compra briga aí por Coca-Cola. Não, Zwinglio não está brigando pela salsicha. Zwinglio está brigando por dizer quem é que pode impor sobre alguém algo se a Escritura não impõe. Como que nós vamos tirar a liberdade de alguém numa matéria que a Bíblia não diz que é pecado? E quando nós fazemos isso pela tradição, e achamos que a tradição é maior do que a Escritura, Zwinglio diz, eu preciso comprar essa briga. E sai o artigo sobre salsicha. Na verdade, o que estava por detrás é, quem pode dizer se algo é pecado ou não? Aquilo que nós sempre fizemos, ou a Escritura? Claro que é a Escritura. Mas ainda hoje nós fazemos facilmente isso. Quantas vezes a gente não olha para a vida do outro e diz, fulano está fazendo isso é pecado. Aí você diz, mas mostra na Bíblia. Ele diz, eu não sei, não tem. Mas eu acho que é, eu sempre não acho que está certo. Como que o nosso achismo é maior do que a Escritura? Mas há um segundo aspecto dessa autoridade da Escritura. Volta para Gálatas. Um é essa tradição. Talvez você diz, ainda bem que eu não sou muito apegado a tradições. Mas a experiência se torna uma tradição e a experiência entra muitas vezes como uma novidade. Olha Gálatas 1, verso 8. Gálatas 1, 8. Mas ainda que nós, vamos ver agora, ou mesmo
um anjo vindo do céu. Só um minuto. Já pensou um anjo vindo do céu? Algo extraordinário. Algo que mexe com as emoções. Algo que vê com o nosso visual. Paulo diz, ainda que um anjo vindo do céu pregar outro evangelho, esqueça o anjo. Não aceite o anjo. Ele só pode ser o anjo caído, né, para fazer isso. Percebe? O que Paulo está dizendo é que as experiências, por mais milagrosas, extraordinárias que possam parecer, elas não são normativas para nós. E se elas forem contra a Escritura, a sua experiência é errada. No período da Reforma, teve alguns que se embalaram no movimento da Reforma, rompendo com a igreja da época, mas dizendo, nós estamos tendo novas revelações. Eram chamados profetas de Zical. E eles queriam ir além da Escritura. E o Lutero, que brigou pela tradição, ele briga com os profetas de Zical. E é uma frase famosa dele. Qualquer ensino que não se harmonize com a Escritura deve ser rejeitado, mesmo que chovam milagres todos os dias. Há muitas pessoas que ficam escravizadas, porque pediu para determinadas questões, se envolveram em determinados tipos de religião, e diz, poxa, eu fui curado, um determinado parente meu foi curado. Quem diz que a experiência é normativa? Se fere a Escritura, você tem que ficar com a Escritura. Mesmo se parecer um anjo. Por que isso? Porque a Escritura é a espada do Espírito. O Espírito Santo que habita em nós, o Espírito que nos conduz à verdade, ele faz isso utilizando a Escritura que ele inspirou. O Espírito fala com você, o Espírito está dentro de você, e ele faz isso através da espada dele, que é a palavra. Espírito e Escritura não estão dissociados. O Espírito Santo e a palavra agem juntos, e sem o Espírito a palavra se torna morta para você. Mas com o Espírito, através de uma pregação, através de uma leitura, através de um encorajamento, você vê Deus falar com você, mas nada fora da Escritura. A minha pergunta é, você tem coragem de viver assim? Ou para você a Escritura é apenas mais uma questão que você apoia? Você apoia na tradição e apoia na experiência. Diz, mas aconteceu comigo, deu certo. O deu certo não é valor, não é padrão de norma para nós. Eu quero olhar segundo aspecto e último aspecto da noite. Então, a primeira, essa ideia de autoridade, isso estava por detrás do movimento da reforma, e eu espero que você tenha entendido isso, porque é aqui que está o ponto que difere essas duas correntes religiosas, e sempre vai diferir por causa da fonte de autoridade. Segundo aspecto e último aspecto que eu quero que nós vejamos é a suficiência dessa Escritura. Por que ela é tão autoritativa? Porque ela é suficiente. Olha na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. E nós vamos passar o olho, né? Como eu disse, eu não estou expondo textos nas suas particularidades, o que normalmente eu faço, mas eu estou fazendo uma abordagem da doutrina dos 5 solas, usando 2 textos como fundamento apenas. Olha 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo 3. Olha aí comigo a partir do verso 14. 2 Timóteo 3, a partir do verso 14. Paulo está escrevendo a um jovem, Paulo vai morrer, ele está preso, e ele está escrevendo a um jovem pastor, está contrastando os homens maus, o verso 13 ele disse isso, os homens perversos, que abraçam as falsas doutrinas, ensinam coisas terríveis. E aí Paulo dá conselho ao jovem Timóteo. Verso 14, vamos ler? 14 ao 17. Tu, porém, vamos juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste
e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Quando eu digo que você tem só a Escritura para você firmar a sua vida, eu não estou dizendo que você tem pouca coisa. Os reformadores não estavam pensando em pouca coisa. Ele está pensando em algo suficiente para tudo. Veja que essa suficiência da Escritura se dá porque eles aprenderam. O texto diz isso, ó. Permanece naquilo que aprendeste, foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Nós cremos no ensino que passa por gerações mesmo. Mas o que é esse ensino? Olha lá o verso 15. E que desde a infância, vamos ler? Sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Só até aí. Sábio, melhor dizendo, sábio para a salvação. Só até aqui. A palavra de Deus é suficiente para a salvação. As sagradas letras que foram sopradas por Deus aos homens é suficiente para que nós sejamos salvos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sem a Bíblia, sem a mensagem bíblica, você iria para o inferno. Deus se revela pela criação, mas a revelação da criação não é suficiente, porque não tem o propósito de nos salvar. Sem a Bíblia, você jamais saberia do plano redentor de Deus para a sua história. E o que aconteceria comigo e com você sem as verdades da Escritura? Nós nos depararíamos com o inferno, e você não poderia dizer, isso é injusto. Não, isso era justo, porque você tinha um Criador. E a revelação geral mostrava o Criador. Mas o seu pecado desde a queda de Adão te fez idólatra. E você precisa de letras sagradas, que conte uma história maior do que a história da sua vida. Uma história que tem início, meio e ápice. A história da redenção. Sem a Escritura você não saberia por que o seu coração era inclinado ao mal. Você saberia que ele está inclinado à coisa errada. Mas por quê? E a Escritura diz para você o que os nossos primeiros pais fizeram. A Escritura diz para você promessas de reverter isso através do descendente da mulher. Então você tem nas suas mãos um livro que é poderoso para tornar você sábio, para ser salvo do último dia. Capaz de salvar o seu filho, a sua filha. Salvar o seu amigo, o seu parente. O único meio de salvação para a humanidade é ouvir a mensagem desse livro. Ouvir a mensagem deste livro. Fala das promessas do Redentor, das obras do Redentor e do que é necessário para que nós sejamos salvos. Paulo está dizendo isso. É por isso que Lutero diz só a Escritura. Porque ela tem poder para nos ensinar o que é necessário para que nós sejamos salvos. Mas a Escritura, como você vê aqui, ela é suficiente para a nossa santificação. Ela não tem só a história da redenção. Ela tem a história da redenção que nos mostra como nos santificamos diante disso. Olha como que Paulo descreve com vários adjetivos, que nós não vamos ter tempo para olhar para todos eles. Mas olha o verso 16. Toda a Escritura não é uma parte dela,
Não é aquele texto que você mais gosta, é toda ela. De Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para, olha as áreas que abrange aqui. Vamos ler? Ensino, repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que você precisa de mais alguma coisa autoritativa? Se ela é útil para tudo isso aí. Perceba, é isso que a reforma faz, ela põe para nós o dedo na ferida. Qual que é a autoridade que a gente segue? Para educar o indivíduo, qual é a última fonte de autoridade? Há outras que a gente pode utilizar, mas a fonte suprema, aquela que qualquer outra se passar, se transgredir, se contradizer, a gente fica com ela. É a Escritura. Não é a pedagogia do tempo, não é a psicologia do tempo, não é a ciência do tempo, não estou dizendo que não haja graça comum nessas áreas. Mas todas as vezes que nestas áreas houver princípios contra a Escritura é a autoridade suprema. Mas infelizmente nós somos uma geração que temos tido vergonha de falar sobre o que a Bíblia diz das coisas. E a gente começa a embarcar em filosofia secular. Filosofias que vê o homem como um produto da evolução. E a gente está bebendo a rodo disso. Esquecendo que está muito contaminado, a gente precisa olhar bem. Você tem a luz para olhar isso, a Escritura. Mas a minha pergunta é desafiador dizer isso, pastor. Me coloque em maus lençóis. Sim, isso fez Lutero. Perdeu o cargo dele. Isso fez John Hus antes de Lutero ser morto, John Wycliffe ser morto. Isso constantemente vai nos colocar em embates profundos, porque as pessoas querem ter outras fontes de autoridade. Mas eu quero dizer para você nessa noite, 506 anos depois da Reforma, a Bíblia continua sendo suficiente para ser o padrão de você julgar todas as demais áreas. Você pode desfrutar da revelação geral de Deus, do conhecimento adquirido através da revelação geral de Deus e nas áreas de especialidades. Mas o que diz para nós se eles estão acertando ou errando, e qual área que eles estão acertando e errando, não é o último título que eles têm. Não é a formação acadêmica que alguém tem. É a Escritura. Se eu e você ficarmos encantados muito mais com a sabedoria deste mundo do que com a Escritura, nós continuaremos vivendo longe daquilo que Deus tem para cada um de nós. O Salmo 119 que nós lemos na abertura do culto, ele faz uma comparação linda. E eu quero pedir ao nosso irmão Ariel que projete, por gentileza, o Salmo 119, a partir do verso 97. Nós já lemos esse texto, mas os irmãos podem olhar aqui para a tela. É fácil, Ariel? Joia. Olha aqui comigo que você vai acompanhar. Aqui não está ainda, Ariel. Obrigado. Olha o salmista dizendo: oh, quanto amo a tua lei. E a minha meditação todo dia. Meditação. Conhecer. Verso 98. Vamos ler? 98, Ariel, o próximo. Só passar. Os teus mandamentos, olha como que ele vai comparar algumas áreas da vida. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Não importa quem eles sejam, os mandamentos de Deus me tornam mais sábios do que eles. Porque aqueles eu os tenho sempre comigo, porque eu tenho os mandamentos perto de mim. Então eu olho para os meus inimigos e eu tenho muito mais sabedoria do que eles. Olha mais.
Compreendo, vamos ler? Compreendo. Percebe o salmista dizendo dos mestres. Ele aprendia com os mestres, mas ele diz, quando mais eu medito na palavra, se eu estou meditando mesmo na palavra, eu compreendo muito mais do que os meus mestres. Será que você tem essa consciência? Atenção, adolescentes, jovens. Você entra em faculdades, você tem mestres, e que bom que Deus habilita pessoas. Louvado seja Deus por isso. Mas aqueles que não têm a palavra como norma de vida deles, eles podem ser sábios para descobrir algo profundo da revelação natural. Mas eles são tolos na forma como eles falam da vida. Você é muito mais sábio que eles, se você medita na palavra. Você é tão sábio que você pode beber da sabedoria deles, sem viver a vida que eles propagam com o modo de vida. Mas olha o segundo grupo, que o salmista se considera mais sábio. Sou mais prudente que os idosos. Porque se os mestres são os da academia, há uma outra sabedoria, que é a sabedoria da vida. E quanto mais as pessoas vivem, mais sábias elas se tornam. Mas o tempo não torna a gente necessariamente sábio à luz da Bíblia. A Bíblia honra os idosos, diz que a gente deve honrar os das cãs brancas. Mas cuidado, porque essa honra se dá porque você teve mais tempo lendo a Bíblia, vivendo debaixo da Escritura. Se não, só a sua experiência de vida não é suficiente. Alguém pode ter vivido diversas experiências de vida e ser tolo na forma como fala da vida. E o salmista, bem mais novo, está dizendo, porque eu guardo os teus preceitos, eu sou mais prudente que os idosos. E usa a palavra de prudência. Porque aqueles que viveram mais tempo, eles começam a ser mais prudentes, sabem das dificuldades da vida. Mas a Escritura é capaz de preparar você para a prudência, porque ela alerta, ela aponta, ela indica, ela mostra o caminho da verdade, o caminho do erro. E você não precisa viver as experiências do erro, basta você ler o que a Bíblia fala sobre sexualidade. Você não precisa ter a experiência da sexualidade para você olhar e dizer, deu errado. Você pode, pelas Escrituras, avançar na vida. Perceba o quanto que este salmo está para mostrar a suficiência da lei de Deus. Mestres e idosos não são coisas ruins, eram coisas boas, louváveis. Mas a Escritura precisa ser a norma para eles. E quem bebe da Escritura pode encontrar um caminho de mais sabedoria do que a sabedoria do banco das escolas, do que a sabedoria da experiência da vida. E quantas vezes nós batemos no peito e dizemos, rapaz, isso que você está ensinando é muito bom, mas você sabe, né? Na vida não dá certo. A vida é assim, assim, assado. Você está dizendo assim, a Escritura não é suficiente. A minha visão de mundo é melhor do que da Escritura. Nessa noite eu e você olhamos um pouquinho só para essa beleza da doutrina da sola Escritura. Nós vimos a autoridade dela. Ainda que Paulo pregasse outro evangelho, não deveriam ouvir. Ainda que um anjo, não deveriam ouvir. Ou seja, tradição e experiência não são mais importantes do que a revelação de Deus. Isso se dá por causa da suficiência da Escritura. A Bíblia diz para nós que a Escritura revela quem nós somos. Ela descortina a profundeza da nossa alma. Ela lança luz lá dentro e confronta quem nós somos. E a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura
a alma. Dá sabedoria aos simples. Tomara que eu e você possamos jogar a nossa vida para a luz das Escrituras e sermos permeados pela revelação escrita de Deus em nós. Dói, dói. Tem que mudar muita coisa? Tem. É um processo? É. Não é de uma hora para outra. A reforma, foi uma construção. E até hoje nós estamos reconstruindo os erros que nós cometemos ao longo da história. Mas é necessário. Deus vê você melhor do que você mesmo é capaz de se ver. Mas Ele dá o diagnóstico para você de como Ele te vê. Está escrito. E Ele dá a cura para você. Se você tivesse uma doença, e você soubesse que existia o maior especialista daquele quadro, você faria de tudo para ser consultado com ele, se tivesse ao seu acesso. Talvez você não iria por falta de dinheiro. E você sabe que há um maior especialista. E para ele você não precisa de dinheiro, que é Jesus Cristo. Ele é o maior especialista, para independente da coisa que você está passando. Se você é membro dessa igreja, você fez um pacto. Quando você foi ser recebido, perguntamos para você, você promete ser fiel à liderança dessa igreja? E aí nós fizemos uma condicional. Enquanto eles forem fiéis à Sagrada Escritura. Percebe? A autoridade da Escritura. Todas as vezes que você saber que nós não estamos sendo fiéis às Escrituras, converse conosco. Não é eu acho, é a Escritura. Nós temos prezado por isso nessa igreja. Mas a minha pergunta é, e na sua casa você tem prezado? Ou você só gosta de dizer, eu vou numa igreja séria. Lá eles não estão preocupados em me roubar, como muitas há, infelizmente. Irmãos, a suficiência da Escritura não tem que ser só para este púlpito. Só para a administração do conselho desta igreja. A suficiência da Escritura tem que ser para você. E na sua casa, é você que vai dizer se ela é suficiente ou se a sabedoria deste mundo é melhor do que ela. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus da história. Que bom é saber que o Senhor é o dono da igreja. E quando tudo parecia perdido, o Senhor levantou pecadores, homens como nós, falhos, mas apegados a algo que não tinha falha, aquela tua palavra. Corajosos para anunciar aquilo que não pode falhar, que é a tua palavra. E obrigado, ó Deus, porque ao longo de todo o mundo, esta fé tem se espalhado, os eleitos do Senhor têm abraçado, a tua palavra foi traduzida nos mais diferentes idiomas, e todos nós podemos beber do livro sagrado. Mas Deus, ao longo do tempo nós temos acumulado, seja tradições ou experiências normativas para nós. E nós queremos que esta série nos desafie a viver dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, na sociedade que nós estamos inseridos, a crença na autoridade da tua palavra e a crença da suficiência da tua palavra. Faça isso conosco, Deus, para a glória do teu nome, para o bem da igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém.